que você acha que aconteceu quando o Brasil ganhou? O que você acha que aconteceu naquela época? Eu acho que foi um momento de muita alegria, todo mundo estava feliz. Com certeza mudou muito o jeito como os outros países olhavam o Brasil. Eu acho que a vitória do Brasil foi algo muito importante para o nosso país. Porque é a Copa, né? E eles ganharam no México. E eles tiveram que jogaram muito bem, inclusive. Porque agora nós somos o país do futebol, então isso mudou muita coisa. Que trouxe uma visão nova para o nosso país, trouxe uma esperança. E quando eles voltaram pro Brasil, todo mundo tava lá saudando ele, tá, tipo, todo mundo feliz lá no aeroporto de Brasília. E meu avô disse que ele tava lá e ele viu tudo isso de perto. Tipo, não vem a gente mais só como qualquer país da América Latina. Mas na época que aconteceu não foi algo tão bom, porque nós estávamos em época de ditadura e nós sabemos que o atual governo da época não era alguém tão bonzinho assim, na verdade nunca foi, né? Porque sabemos que foi um dos mais repressores da ditadura militar no Brasil e sabemos que teve muitas torturas no governo daquele homem. O Brasil se torna o primeiro tricampeão da Copa do Mundo do futebol. Os jogadores foram recebidos com muitas festas, muita comemoração e muita agitação da plateia brasileira. O que você acha que relaciona a Copa com o governo do Messi, o atual governo na época? Pelo que eu estudei nos livros de história lá na minha escola, foi um governo muito opressor e que teve vários tipos de tortura. E que a Copa ele usou como imagem para meio que aliviar o que tinha acontecido. Eu acho que o presidente da época quis tornar o nosso país algo mais patriota, sabe? Amar o nosso país. Então, a Copa foi essencial para isso. Melhorou bastante. O governo fez uma obra incrível no país. Nós sabemos que o Médici, ele usou a vitória do Brasil na Copa de 70 para promover o governo deles, vamos dizer, o Brasil. Ele trouxe vários slogans pro Brasil, tipo, vai Brasil, não sei o que. E também foi assim que veio a visão do país do futebol, sabe? O governo de Médici entra para a história como um dos governos mais opressores da ditadura militar, o mesmo ficando conhecido como os Anos de Chumbo. Em seu governo, o país presenciou um grande desenvolvimento econômico. Você sabia que o Médici usou a vitória do Brasil da Copa do Mundo para prevalecer o governo dele e usar para aumentar o patriotismo no Brasil? Sim. Por quê? Como você soube disso? Por conta dos livros de história e pesquisas independentes que eu fiz. Porque é um assunto que eu gosto de estudar. Sim, eu sei disso, você não precisa me falar, eu vivi essa época. Mas o presidente fez isso para melhorar a nossa imagem para os outros países, para haver mais investimentos no Brasil. Bom, sim, diferente de muitas pessoas, eu estudei história e eu sei das atrocidades que foi o governo do Médici, tanto de pessoas que ele torturou, o tanto de... Médici aproveitou a excitação nacional para investir em campanhas ufanistas. Logo, a vitória do Brasil fez ele ser conhecido como o país do futebol, considerado o ópio do povo pelos esquerdistas. O que você acha que as pessoas lembram quando elas pensam no Brasil, principalmente lá no exterior? Eu acho que o futebol, o samba, o Pelé, as praias e o carnaval, muitas coisas em geral, assim, muita animação. E eu acho que a ditadura também, porque foi uma das coisas mais marcantes, uma das coisas do Brasil que mais marcaram aqui. E você sabia que isso do Brasil ser conhecido como país do futebol foi pela propaganda em massa do Médici? Sim. País do futebol, lógico, até porque se não fosse pelo governo do Médici, os outros não teriam essa visão da gente. E também a praia, São Paulo, Rio de Janeiro. Então você acha que se não fosse por ele, nossa identidade visual não seria o futebol? Não, com Você certeza acha- seria coisas muito ruins. Você acha então que a gente ser conhecido como país de futebol é algo muito bom? Não acho que seja algo muito bom, mas não é algo também horrível. Tipo, somos o país do futebol, significa que temos
uma visão... Uma identidade visual? Significa que não temos uma visão no lixo como os outros países da América Latina? Bom, eu acho que com certeza futebol. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas lembram quando pensam na gente é samba, bossa nova, Pelé, porque ele foi um dos jogadores que teve muito destaque nessa Copa. Carnaval, futebol, samba, praia, bossa nova, Pelé. São as coisas que as pessoas do exterior e até mesmo dentro do Brasil falam que lembram o país. Isso é a consequência do governo de Médici e sua propaganda em massa. Ele fazia propagandas sofistas com slogans do tipo: Brasil, ame ou deixe. Vai pra frente, Brasil. E o Brasil, ganhando a Copa pela terceira vez, reforçou mais ainda a ideia de que o Brasil era o país do futebol. Com esse esporte sendo considerado uma identidade visual do Brasil, você acha que os jogadores da época apoiavam o governo atual? Eu acho que como era o ícone do Brasil e o Médici gostava muito do futebol, eu acho que meio que eles não tinham escolha, mas ele era um pouco mais liberal com ele, sabe? Se eles não apoiavam, eles deveriam, até porque eles estavam jogando a favor do Brasil, a favor da gente. Então devia apoiar com certeza o governo da época. Bom, sabemos que eles foram bem neutros em relação a isso, eles não falavam, porque o Médici era um grande apoiador do futebol, ele era um grande fã, então eles não podiam se pronunciar muito. Mas eu acho que no fundo, muitos deles, não todos, mas muitos deles não apoiavam o governo de Médici, eles não apoiavam a ditadura, com certeza. E eu acho que eles não podiam se pronunciar pelo Médici ser um dos maiores apoiadores. Eu fiquei sabendo até que, na época, ele meio que alterou a escala da Copa de 70. Ele tirou um jogador por ele simplesmente ele saber que ele não apoiava o governo dele. O Médici tirou. E aí botou outra pessoa no lugar. Então, tipo assim, né? Eu acho que os jogadores tinham muito medo de se pronunciar por conta disso. Não é segredo para ninguém que Médici era um grande fã do futebol. Ele chegou até mesmo a interferir na seleção por um dos jogadores não apoiar o seu governo publicamente e tá relacionado com grupos comunistas. Os jogadores tinham uma posição neutra sobre o governo de Médici, mas quando perguntados, eles diziam que o que realmente importava para eles era a carreira deles. Em uma entrevista, quando perguntado, Pelé disse o seguinte: é difícil evitar um presidente, por exemplo, como Geisel e Médici. Indiretamente, é claro que era um uso da minha imagem, mas eu era consciente. E eu cedia porque na minha posição você tem que fazer concessões. Então, na posição dele, diria que se ele fosse contra o governo, se ele se pronunciasse contra, ou se ele tivesse alguma relação com outros tipos de grupos que eram muito evitados na época, ele poderia ser demitido, perder o seu cargo e até mesmo torturado. Bom, gente, então nós colocamos 3 pessoas com épocas diferentes, idades diferentes, classes diferentes, para fazer as mesmas perguntas e, obviamente, obtemos diferentes respostas. Por quê? Por conta de que elas vivenciaram a mesma coisa, mas ao mesmo tempo não vivenciaram a mesma coisa. Por exemplo, o Saulo. Ele é do século XXI. Ele não vivenciou a época, ele só sabe o que ele sabe que aconteceu, ele estudou, ele pesquisou, os dados que a gente tem guardados até hoje. Então, a visão dele sobre o assunto não é tão ampla, mas também não é tão pequena. Ele tem visão sobre o assunto, ele sabe, porque ele estudou. Ele não sabe de tudo, mas ele sabe o que realmente aconteceu naquela época, ele sabe como foi o governo. Já as nossas 2 idosas que participaram, que elas vivenciaram isso, elas vivenciaram a mesma coisa, mas ao mesmo tempo elas não vivenciaram a mesma coisa. Por quê? Porque elas eram de classes diferentes, pensamentos diferentes. A Ingrid, que é a de direita, ela é de uma classe mais alta, ela vivenciou, ela apoia a ditadura, ela apoia o presidente daquela época. E já a Maria, ela é de esquerda, de uma classe mais baixa, e ela não apoia, na verdade ela
tem tudo contra. A ditadura, ela não gosta do governo como o governo estava naquela época, e nada do que eles falaram tá totalmente certo. Então, claro que depois de cada resposta dele, cada pergunta, a gente botou o que realmente aconteceu, de acordo com as nossas pesquisas, claro, né? A gente botou o que realmente aconteceu e explicou, pra, claro, não ficar dúvida na cabeça de ninguém. E também não acharem que aquilo que, tipo, a Ingrid falou tá certo, ou que o Saulo, ou que até mesmo a Maria, que era a que tava mais perto da verdade, tava falando seria totalmente certo. Então colocamos o que realmente aconteceu. E essa foi meio que pra gente comparar os pensamentos de cada um, que as duas vivenciaram a mesma época e um não vivenciou, mas ambos têm pensamentos, assim, diferentes e algumas ideias semelhantes. Então agora nós vamos ficar com um pouco da música Pra Frente Brasil, que foi uma música muito escutada na Copa de 70. Você escutava essa música por todo lugar, principalmente ela ter as frases de que tanto Médici espalhava os slogans pelo país. Pra frente Brasil, do meu coração, todos juntos vamos. Pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção, todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente